Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Atos 5 nos fala de um casal que deu uma grande oferta e não conseguiu a atenção de Deus no sentido positivo, não, conseguiu no sentido negativo. Ananias e Safira foram julgados e mortos. E entregar, a Bíblia diz que eles venderam a propriedade. A Bíblia não diz o valor, mas gente, vamos tentar contextualizar. Imagine o menor terreno na região menos nobre possível de São Paulo, e você ainda tem um valor alto, mesmo que não tenha nada construído ali. Aí a pessoa vem e diz, não vou dar tudo, só vou dar 80%. Ainda é uma baita de uma oferta. Mas a questão é que o que Deus tinha pedido era algo diferente. Eles, além de desobedecer, mentiram. Então assim, não é a oferta. Deus não está interessado nela, é o coração. Se nós não prestarmos atenção nisso, nós nunca vamos relacionar com Deus da forma correta. Gênesis 22, Deus pede para Abraão a maior oferta que poderia ser pedida, o próprio filho. O velhinho esperou anos por um milagre e o cumprimento da promessa, que finalmente aconteceu. Eu fico imaginando a alegria deles, né? Tanto dele como de Sara, a celebração. Daqui a pouco Deus fala para Abraão. Gênesis 22 começa sendo assim: pegue o seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama. Um dia eu estava lendo, falei para Deus, precisava falar isso tudo para o velhinho. O teu filho, o único filho, o filho que você ama. Parece que o Senhor só está dificultando o que ele tem que fazer depois, né? E o Senhor diz, ofereça em sacrifício. E lá vai o louco do Abraão, que a gente não consegue definir isso de outra forma. A gente chama de pai da fé, mas é insano. A Bíblia diz que ele cria que das cinzas Deus poderia ressuscitar o filho, porque Deus não ia contradizer a sua palavra, mas ele vai disposto, né? Ele diz para os servos, nós vamos adorar, nós voltaremos, mas ele vai disposto às últimas consequências. Na hora que levanta o cutelo para terminar o serviço, o anjo do Senhor brada do céu, não faça isso. Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu vou dizer como eu gosto de ler. Eu gosto de ler me colocando lá dentro da história, imaginando se fosse eu vivendo isso. E uma das primeiras coisas que me passa na cabeça é que se eu já estivesse naquela... Gente, eu não imagino um Abraão assim, de boa, vou sacrificar um filho como se fosse a coisa mais normal. Você imagina a tensão, o volume de emoções envolvido? Aí, a hora que ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor brada do céu, não faça isso. Eu acho que se fosse eu, apesar do alívio, diria, se decida. Se eu quero ou não quero o menino? Mas eu acho que se eu gritasse isso, o anjo gritaria de volta, eu nunca quis o menino. O que eu queria era a sua disposição de entregar. Era a certeza do primeiro lugar. E já que eu tenho isso, pega de volta o menino e de lambuja, eu vou lhe dar uma grande descendência. Quando a Bíblia está dizendo, se eu e você honramos ao Senhor, Ele vai encher os bens, os nossos celeiros, ao honrarmos com os bens e transbordar os lagares. Ele está dizendo, eu não quero te esvaziar, eu quero te encher. Mas Ele está dizendo, eu só posso fazer isso depois da certeza de que isso não concorre com o meu lugar no seu coração. Então não se trata de barganha. É aí que nós vamos entender, e eu quero transicionar para o meu segundo ponto na construção do raciocínio, porque Deus pediu honra específica nessa área dos bens. Então vamos pensar juntos, gente. Não é a única forma de honrar o Senhor. Em Marcos 7, versículos 6 e 7, Jesus cita o profeta Isaías dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então existe um honrar com os lábios. O livro de Hebreus fala dos sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que confessam seu nome. Agora há pouco, enquanto estávamos cantando de adoração, nós estávamos honrando ao Senhor. Há muitas formas de honrar a Deus, mas em nenhuma delas Deus foi tão incisivo, direto e objetivo, como quando Ele pediu honra com os bens. Então a pergunta é, por que honrá-lo nessa área? Vamos começar por eliminatória. Não é porque Deus precisa. Em Atos 17, quando Paulo está pregando em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Ele não tem necessidade de nada. Então, porque ele pediu a honra, vamos eliminar. Se não é por ele, sobrou quem? A gente. A honra não é importante para ele. A honra é necessária para nós. É um efeito regulador num assunto delicado. Quando eu digo assunto delicado, é a relação com o dinheiro. Com isso, eu não quero dizer que o dinheiro em si seja errado. Um dia um irmão falou para mim, pastor, já dizia a Sagrada Escritura que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia nunca disse isso. Ele falou, disse. Eu falei, não disse. Disse, não disse. E ele falou, não, tem um versículo lá. Eu falei, qual? Ele falou, não, se o senhor me ajudar a achar...
Eu falei, você deve estar falando desse. Aí eu li para ele 1 Timóteo 6, 9 e 10, que diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Ele falou, aí, ó. Eu falei, não, aqui a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele me olhou e falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigante. Se o dinheiro fosse a raiz de todos os males, eu falei, a maioria de nós que estamos naquela categoria dos mais pobres, estaríamos poupados de qualquer problema. E quem estava lascado eram os ricos. Falei, o problema é que alguém pode ter amor ao dinheiro sem ter dinheiro. O cara pode estar mais quebrado que arroz de terceira, como a gente diz lá no sul. Naquele estágio que está tão endividado, se chamar mulher de meu bem, o banco confisca. Né? O cara pode estar quebrado e ter amor ao dinheiro. Então, além de não ter grana, o miserável ainda tem a raiz de todos os males. Eu falei para ele, agora alguém pode ter dinheiro sem ter o amor ao dinheiro. É isso que diz o Salmo 62, 10. Se as vossas riquezas aumentam, a Bíblia não está dizendo joga tudo fora. A Bíblia diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Alguém disse que o avarento não possui as coisas. São as coisas que o possuem. Esse é o grande ponto de diferença. Eu me lembro de uma frase que eu li ainda na adolescência, num dos livros do Kenneth Hagin, que diz, errado não é o crente ter dinheiro, errado é quando o dinheiro tem o crente. Então, o problema não é o dinheiro, é o valor que ele passa a ter na nossa vida ou não. E Jesus ensinou sobre isso. Em Marcos 6, 24, ele diz, vocês não podem servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e às riquezas. A única outra coisa na Bíblia, chamada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, é o dinheiro. Então, se nós não demos a ele um valor demasiado, e se distinguimos, mantemos Deus sempre acima, ele não é um problema. Aí você vai entender que o que Deus propõe em Provérbios 3 não é barganha. Ele está dizendo, se você me honrar com os seus bens, eu vou te honrar de volta, encher os seus celeiros e lagares. Aí tem uns crentes que pensam, negócio bom, melhor que título de capitalização. Eu dou um pouco para Deus, ele me dá muito mais de volta. Eu só tenho a ganhar, não tenho a perder. Mas não é uma troca. O que Deus está dizendo é o seguinte, se você blindar o seu coração contra a avareza, que faz do dinheiro um senhor no mesmo patamar ou maior do que o meu, bagunçou, você se poupou da bagunça que ele pouparia. Então, se você blindar, me manter acima e ele não concorrer, Deus está dizendo, aí eu te encho de recurso, porque eu não vou perder você. Agora, se não blindamos o nosso coração, se coloca no lugar de Deus, seria inteligente dar a alguém que você ama ao que vai afastá-lo de você. Mas, de novo, o dinheiro não precisa ser algo errado. É a forma que nós nos relacionamos com ele. Então, se o coração não se dobra diante dele, e talvez aqui você consiga entender uma figura bíblica importante. O livro do Apocalipse diz que nos céus as ruas serão de ouro. Antigamente eu pegava isso e eu desenvolvi uma ideia de ostentação. Eu imaginava eu no céu pensando, se um dia foi pobre, não me lembro mais, andando nas ruas de ouro, desfilando de peito estufado, nariz erguido, né? Imaginando algumas pessoas que me olharam torto e atravessado na vida terrena, dizendo, queria que me visse agora. Em primeiro lugar, nesse ambiente dos valores de Deus, não tem nem esse espaço para esse tipo de ostentação. O que você precisamos entender, quando a Bíblia diz que as ruas serão de ouro, é que lá o ouro perdeu completamente o seu valor, a ponto de só servir para ser pisado. A glória do céu não é o ouro, é o próprio Deus. O ouro é ignorado, é pisado. Deus, imagina os anjos perguntando, o que a gente faz com o ouro que a turma se matava na terra? Faz piso, para eles entenderem que isso é para estar debaixo do pé. No livro de Atos, por pelo menos 3 vezes, você vê que Jesus está olhando um gasofilaço. Eles tinham o hábito de entregar a oferta no cofre. Por 3 vezes no livro de Atos, a Bíblia diz que eles traziam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Imagina os apóstolos metendo o pé em cima daquilo, dizendo, aqui o dinheiro não é senhor, é servo. O lugar dele é esse, subjugado e não no controle. Então, o que está em questão quando falamos de honra é o senhorio de Deus, que não pode sofrer concorrência com nenhum outro tipo de senhorio. Colossenses 3,5 diz que a avareza é idolatria. Um crente que dá valor demasiado ao que é material tem um falso ídolo, um ídolo, tem um falso Deus na sua vida. Em Mateus, no capítulo 13, Jesus fala no versículo 7 que uma das sementes caiu entre espinhos.
Na hora de explicar o que eram os espinhos, no verso 22 de Mateus 13, Jesus diz que os espinhos são o cuidado e a sedução das riquezas. E ele diz, os espinhos cresceram, porque se você não arrancar essa coisa nociva da sua vida, ela nunca fica estacionada, ela cresce. Os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Uma das poucas coisas que tem o poder de sufocar a ação da palavra de Deus na vida de um crente é exatamente isso, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Então nós não podemos negar que o assunto é delicado. Agora, quando damos a Deus honra e botamos o dinheiro no seu lugar, ele deixa de concorrer com o senhorio de Deus. E aí Deus vê em mim e você um coração blindado. Não é uma troca. Ele diz, agora está autorizado a prosperar. Porque eu posso te confiar isso sem que eu perca você. Quem está entendendo, diga amém.